Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Obrigado pela tua presença. E já vamos falar sobre o tema deste vídeo. É amor no servir. Qual é a maior expressão que conhecemos do exercício de amor no serviço pelo próximo? O amor de Deus, o amor de Jesus ou ambos? Que a questão não é ser a resposta certa ou errada, mas é apenas conhecermos esta expressão, ok? Mas antes eu gostaria que você já se inscrevesse, se você ainda não é inscrito, acionasse o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, dar um joinha se gostar do nosso vídeo e compartilhar, ok? Muito bem. Em João capítulo 3, versículo 16, nós vamos ter uma ideia de como Deus serviu ao mundo com amor. O texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe amor maior do que este? É tão grande que o autor do Evangelho, João, não conseguiu definir. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quer dizer, é um amor incomensurável. Mas não é só assim um amor incomensurável. Por trás disto existe uma outra questão aqui. Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, Jesus amou a humanidade de forma tal que ele trocou o seu Filho pela humanidade. Ele deu o seu Filho para que este homem, esta mulher, este ser humano que ele tanto ama, pudesse ter salvação dos seus pecados, da morte que o pecado provoca. Então nós temos como maior expressão de amor, primeiro Jesus como fruto do amor de Deus pela humanidade, certo? Ele vem para ser o nosso Salvador, o Salvador do mundo aqui ser humano, ainda que alguns rejeitem esta salvação, mas Deus deu o seu Filho incondicionalmente. Depois nós vamos ver Jesus, o próprio Jesus. Ele, fruto de amor de Deus, chega aqui na terra. Agora ele exercitando o amor no serviço. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, verso 8, vai dizer assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quer dizer, Jesus, o Filho de Deus, se encarnou como homem, e depois isto não bastou. Ele ainda se humilhou e foi obediente ao plano de salvação de Deus até a morte. E Paulo enfatiza, e morte de cruz. Uma morte humilhante. E em Deuteronômio capítulo 21, verso 23, diz que aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito de Deus e tinha que ser enterrado no mesmo dia para que a terra não fosse amaldiçoada. Quer dizer, o inocente tornou-se maldito pela humanidade. Jesus, a maior expressão do serviço de amor em conjunto com seu Pai. O Pai deu o Filho e o Filho deu a vida. Não há maior expressão do que isso. Agora, para que eu entenda como eu posso servir em amor, eu preciso entender que os relacionamentos são mais importantes que as tarefas. Tá, eu fui convidado para pregar, eu fui convidado para cantar, eu fui convidado para fazer algo na igreja. Mas antes de fazer este algo, eu preciso manter relacionamentos. Eu preciso ter afinidade com a igreja. Não basta só eu ter uma tarefa a cumprir. Existe todo um caminho que eu preciso prosseguir. Às vezes eu preciso parar durante o momento de preparação para o exercício daquela tarefa. Jesus, lá em Marcos capítulo 5, versos de 21 a 43, ele foi chamado para uma importante tarefa, emergencial. Jairo, um dos maiorais da sinagoga local, vem e fala para Jesus, olha, minha filha está muito doente e vai morrer, por favor, corra porque ela vai morrer. E Jesus então se direciona, ele tem agora uma tarefa a fazer, curar uma pessoa. Mas no meio do caminho, uma mulher toca na sua veste. Ela é uma mulher que está há muito tempo, há muitos anos,
doente, com uma doença hemorrágica. O texto diz que ela desprendeu tudo que tinha com médicos e de nada teve proveito. Não houve cura. Mas agora, num exercício de fé, ela disse: se eu tão somente tocar na veste de Jesus, eu posso ser curada. E ela consegue vencer aquela barreira física que era a multidão que cercava Jesus e toca nele. E Jesus para e diz: opa, alguém me tocou. Os discípulos então dizem: mestre, a multidão te oprime e você diz: alguém me tocou? Dizer, a multidão te comprime, te espreme. E você diz: alguém me tocou? É óbvio que alguém te tocou. Ele diz: não, não é assim. Me tocou de forma diferente porque de mim saiu virtude. Outros textos vão dizer: saiu poder. Então ele para e dá atenção. Aquela mulher diz: fui eu. E ele conversa com ela. E por fim ele diz: a tua fé te salvou. E ela foi curada. E ele fez com ela uma restauração também social. Ela sofria de hemorragia e tinha que viver isolada da sociedade. Mas agora ela foi curada e pôde ser reintegrada a esta comunidade de quem ela deveria ser isolada. Mas depois ele tem também outras situações, como em João 4, por exemplo, quando ele está no poço em Samaria. Seus discípulos se deslocam e vão buscar pão para eles comerem. Aí vem uma mulher ao meio-dia pegar água. E ele pede água para ela. E depois se desenvolve o texto ali, ele diz que ele tem a água da vida. E depois ele revela para esta mulher a sua vida particular. Ela teve 5 maridos e agora ela está com mais um que não é marido dela. E Jesus diz isso e ela se impressiona. Então ela sai, vai e conta para a multidão vem até o poço. E depois dizem: agora nós o conhecemos pelo que nós mesmos constatamos e não só pelo que você nos disse. E por fim eles convidam ele para ficar um tempo em Samaria e ele fica. Porque para ele relacionamentos são mais importantes. Ele ia passar por Samaria e ir para outra terra para fazer uma outra atividade, mas ele para porque relacionamentos são mais importantes. Então, para Jesus é isto. E por isso ele nos ensina que nós devemos também amar a todos como nós amamos o nosso próximo. O nosso próximo, muitas vezes, ainda que desconhecido, mas são pessoas ao nosso redor. Às vezes nós temos que amar também aqueles que estão longe, distantes, ou até que tenham diferenças conosco. E as diferenças às vezes nos impedem de amar. Em Lucas 10, versículos de 25 a 37, diz a parábola do bom samaritano. Diz o texto que um homem que descia de Jerusalém para Samaria, ele sofreu um assalto, foi espancado e estava estirado ali no chão, ensanguentado e ferido. Passou um sacerdote de largo. A tarefa era mais importante do que relacionamentos. Para não se contaminar, ele passa de largo e deixa o ferido ali. Depois um levita passou, a mesma coisa, ele tem uma tarefa no templo. Ele não poderia se contaminar com alguém que estava ensanguentado, então ele foi embora. Aí passa um samaritano. As diferenças nos impedem de amar, mas para o samaritano não foi suficiente para impedi-lo. Ele parou e atendeu aquele judeu que estava ali, ensanguentado e ferido. O medo também é fator limitador do nosso amor. Naquele local onde o homem estava ferido, poderia ser que tivesse também bandidos ali escondidos. Poderia ser um receio. Mas ele não se ateve a medo ou receio, ele parou, lavou as feridas, untou, só depois colocou o ferido no lombo do seu animal e seguiu para o estalageiro. E mais, ele não esperou um muito obrigado. Ele levantou-se no outro dia e deixou dinheiro para o estalageiro continuar o atendimento. Ele sequer esperava ver o ferido outra vez. Ele fez sem interesse nenhum. Nem obrigado ele esperou. Ele nem esperava voltar a encontrar esse homem. Ele disse: se por acaso ficar mais dívida desse tratamento, você me passa a conta na volta. Mas em momento nenhum ele foi atrás de um muito obrigado. Ele não levou em consideração as diferenças e nem o medo que pudesse ocorrer outro crime naquele local e ele ser a vítima. Também nós devemos amar o nosso próximo como
a gente ama a nós mesmos. E fora isso, nós também devemos amar alguém como nós amamos o nosso próximo. O próximo fica, às vezes, muito genérico. Mas nós precisamos ter um relacionamento com alguém, uma pessoa. É pessoal. É pessoal. É proximidade. Não é uma coisa genérica. Ah, eu amo. Mas é você se preocupar com alguém específico. Uma pessoa. Jesus recebe Nicodemos de noite. João 3, de 1 a 12. E ali ele tem muita paciência para explicar. É necessário nascer de novo. E Nicodemos faz uma pergunta que parece estúpida. Como assim um homem já velho entrar de volta no ventre da sua mãe? Não, Jesus com paciência explica, não é bem isso. É nascer da água e do Espírito. Vos é necessário nascer de novo. E Jesus investe tempo, ele gasta tempo. E o que nós precisamos entender é que a maioria dos relacionamentos de Jesus não era com a multidão, mas era um a um. Jesus falou com a mulher hemorrágica, Jesus falou com a mulher que foi apanhada em adultério, Jesus falou com Nicodemos. Era pessoa a pessoa. Ame alguém, não é alguém, multidões. Vou dar 30 cestas básicas, vou fazer 300 presentinhos. Vai numa casa, converse com uma pessoa, ouça os seus clamores, as suas petições, as suas súplicas, os seus reclames. Ame alguém como você ama o seu próximo. E por fim, ame como Jesus ama você. Jesus disse: saberão que vós sois os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então amar como Jesus nos ama. Ele diz assim, ó: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. João 13:34. Um amor sacrificial, incondicional, um amor interessado e não interesseiro, um amor que nos leva a nos movimentar em direção ao próximo, para proximidade, para, às vezes, cumplicidade, para o interesse na causa do outro. Porque o objetivo aqui é servir em amor. E o amor precisa de relacionamento para brotar, nutrir-se e crescer. Que Deus nos abençoe, que aprendamos a amar e servir em amor e com amor. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.